Olá, sejam todos bem-vindos ao lado bom da doença do refluxo. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, focado no tratamento da doença do refluxo, e eu vou te ajudar a ter dias melhores no controle dos seus sintomas ligados a essa doença. Nessa videoaula de hoje interativa, eu vou responder para você a seguinte pergunta: e se eu não tratar do meu refluxo, o que é que pode acontecer? Você pode conviver anos com refluxo. A pergunta é: a que custo? Nem sempre a maior complicação é uma lesão no esôfago. Muitas vezes é quando a doença começa a decidir como você vive. Existem complicações médicas que merecem muita atenção, mas existe uma complicação silenciosa que poucos enxergam: perder a liberdade sem perceber. Depois de mais de 30 anos tratando e cuidando de pacientes com refluxo, eu aprendi que o verdadeiro objetivo nunca foi apenas controlar a queimação, é devolver a qualidade de vida. Então, já deixa o teu like aqui, não esquece de clicar no sininho aqui abaixo para receber alertas de outros vídeos, comenta bastante, compartilha esse canal e esse vídeo. Você também vai ser muito importante ajudando outras pessoas que sofrem com a doença do refluxo. E sem demoras, vamos passar para o modo de apresentação. Então vamos lá. O maior perigo do refluxo talvez não seja o ácido, seja a falsa sensação de segurança. Todos os dias, milhões de pessoas acordam com queimação, tomam um comprimido, melhoram, depois seguem vivendo, né, a sua vida normal. No dia seguinte, o sintoma volta, ou tempo depois o sintoma volta, tomam outro comprimido e a vida continua. Durante anos, muitos anos, até que alguém pergunta: doutor, e se eu simplesmente não tratar o meu refluxo? Essa parece ser uma pergunta bem simples, mas ela revela algo muito maior, porque não fala apenas sobre a doença do refluxo propriamente dita, ela fala sobre a forma como nós, seres humanos, lidamos com aquilo que não dói o suficiente hoje para nos preocupar. Nós vivemos uma cultura que confunde a ausência de sintomas com a ausência de doença. Nós confundimos melhora com cura, silêncio com saúde. E esse é, indubitavelmente, exatamente o terreno onde a doença do refluxo gastroesofágico cresce. Discretamente, ela cresce discretamente, sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem pedir licença. O refluxo raramente chega gritando. Ele chega sussurrando, aos poucos. Primeiro é uma azia, depois uma tosse seca, depois a persistência dessa tosse ou então uma rouquidão, uma noite mal dormida, uma sensação de bolo na garganta, um desconforto depois das refeições. Nada parece uma coisa urgente. E é justamente por isso que tudo parece adiável. Mas existe uma verdade que eu aprendi depois de décadas atendendo pacientes com sintomas de refluxo. As doenças mais perigosas nem sempre são aquelas que mais doem. São aquelas que conseguem convencer você de que pode esperar. E nós vivemos na era da solução imediata. Isso é uma verdade, é um fato. Nós queremos um comprimido para o sintoma, um vídeo de 30 segundos para poder explicar uma doença complexa. Nós queremos uma dieta que seja milagrosa, que resolva tudo, um chá milagroso, uma cirurgia milagrosa. Mas um refluxo, preste atenção, não negocia com milagres. Ele negocia com biologia. E a biologia
nunca tem pressa. Ela trabalha em silêncio. Enquanto você continua acreditando que está tudo bem, existe um outro problema que vai se formando. Mas quando falamos em complicações de refluxo, algumas pessoas fazem exatamente o oposto. Elas entram em pânico. Elas passam a acreditar que todo refluxo vai virar câncer, e isso também não é uma verdade. E talvez esse seja um dos maiores desafios da medicina moderna. Equilibrar as duas forças perigosas, o medo exagerado e a negligência absoluta. Meu papel hoje não é alimentar nenhum desses dois aspectos. Meu papel é substituir o medo por conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento produz a liberdade. E aí, então, meus grandes amigos, o que é que realmente acontece quando alguém decide tratar, quando alguém decide não tratar o refluxo? A primeira resposta talvez vá surpreender vocês. A maioria das pessoas, nada acontece amanhã. Nada pode não acontecer na próxima semana, nem no próximo mês. E é exatamente isso que torna essa doença tão traiçoeira. O refluxo é, na maior parte das vezes, uma doença crônica, recidivante. Ela desgasta, ela não explode, ela acumula, ela não surpreende da noite para o dia. É como uma água caindo continuamente sobre uma pedra. Uma gota não vai mudar absolutamente nada, mas milhões dessas gotas mudam completamente o cenário da pedra. O primeiro preço costuma ser invisível, que é a qualidade de vida. Dormir pior, comer com medo por conta da intensidade dos sintomas, evitar viagens, evitar restaurantes, amigos, reuniões, evitar exercícios físicos, ou seja, evitar viver. Né? Pouco a pouco, a pessoa que tem o refluxo deixa de adaptar a doença à vida e ela começa a adaptar a vida à doença. E isso já é uma complicação, mesmo quando nenhum exame mostra algo grave. Porque a saúde nunca foi apenas ausência de lesões. Entendam isso. Saúde também é liberdade. Então, depois aparecem as complicações funcionais. Quais são? Inflamação persistente do esôfago, dor ao engolir, uma dificuldade para engolir, esses sintomas vão evoluindo, uma maior sensibilidade esofágica, sintomas cada vez mais frequentes, sono fragmentado é um exemplo, fadiga, que é o cansaço por conta do sono ruim, queda da produtividade, ansiedade relacionada às refeições, um ciclo que é difícil de romper. Quanto pior o refluxo, mais ansiedade. E quanto mais ansiedade, maior a percepção dos sintomas. Mas não para por aí. Em alguns pacientes, o processo ele continua acontecendo. A inflamação repetida pode favorecer cicatrizes e essas cicatrizes podem estreitar o esôfago. E então surge um novo problema. O alimento ele passa com dificuldade. Comer deixa de ser um prazer, ele passa a ser uma preocupação do paciente. E existe ainda outro capítulo muito importante, é muito menos conhecido, mas extremamente importante, como eu falei. O refluxo
pode ultrapassar o esôfago. Ele pode atingir a garganta, cordas vocais, laringe, favorecer, por exemplo, a tosse seca persistente, crônica, uma rouquidão, um pigarro persistente que incomoda, que impacta na vida, um despertar sintomas respiratórios em pessoas predispostas, por exemplo, que tiveram asma. Nem todo problema respiratório vem do refluxo, mas ignorar essa probabilidade também seria um grande erro. E então, nós chegamos ao tema que costuma dominar praticamente todas as conversas, que é o desenvolvimento do câncer. Aqui nós precisamos abandonar o sensacionalismo e abraçar a verdade, a ciência. E qual é essa verdade, essa ciência? A imensa maioria das pessoas com refluxo nunca desenvolverá câncer de esôfago. Essa é uma informação que é muito importante. Mas existe uma outra igualmente importante. Em uma pequena parcela de pacientes, especialmente aqueles com fatores de riscos específicos, o refluxo crônico pode favorecer alterações na mucosa do esôfago, e uma dessas alterações chama-se o esôfago de Barrett. E o que é isso aí? O Barrett não é câncer, fique bem claro, mas ele aumenta o risco de desenvolver um tipo específico de câncer ao longo dos anos. É justamente por isso que existem recomendações para investigação endoscópica em grupos selecionados. Não porque nós queremos assustar o paciente, mas porque queremos identificar precocemente quem realmente precisa de um acompanhamento mais severo. A medicina baseada em evidências não trabalha com medo. Ela trabalha com probabilidade. Agora, permitam-me revelar aquilo que eu considero o maior bastidor dessa história toda aqui. Na verdade, amigos, o maior risco de não tratar o refluxo talvez nem seja desenvolver uma complicação. O maior risco, na minha opinião, é nunca descobrir por que aquele refluxo continua existindo. Porque o refluxo raramente é apenas um excesso de ácido. Ele costuma ser o resultado de um sistema inteiro que funciona mal. Peso corporal, hábitos alimentares, como eu falei, o sono, o estresse, o sedentarismo, o tabagismo, o álcool, a ingesta de álcool, a anatomia, que também entra como um fator importante, sensibilidade esofágica, a motilidade do esôfago, que é movimentos do esôfago, o tempo das refeições, a microbiota, a respiração. Eu podia falar várias coisas. Tudo isso conversa entre si. E quando tratamos apenas um sintoma, o sintoma, nós perdemos a oportunidade de tratar o organismo como um todo. É por isso que algumas pessoas tomam medicamento durante anos e continuam doentes. Mas não porque o remédio falhou, mas porque o projeto terapêutico nunca existiu. Então, caros amigos, grandes amigos, qual deveria ser a pergunta correta? Talvez não seja o que acontece se eu não tratar o refluxo. E talvez a pergunta correta seja o que é que eu posso construir se decidir tratar da maneira correta. Porque tratar refluxo nunca significou apenas controlar o ácido. Significa recuperar a qualidade de vida. E aí vem as coisas boas, como dormir melhor, comer sem medo, né, treinar uma atividade física importante, viajar, conviver com os amigos, familiares, trabalhar, produzir, reduzir inflamação
quando ela existe, prevenir as complicações quando há o risco, evitar exames desnecessários, onerosos, caros, evitar medicamentos desnecessários e usar os tratamentos certos para a pessoa certa, a individualização. Nem todo refluxo precisa de cirurgia. Nem todo refluxo precisa de remédio contínuo. Nem todo refluxo melhora apenas mudando a alimentação. Generalizações só sempre foram inimigas de uma boa medicina. Existe uma frase que mudou completamente minha maneira de cuidar de pacientes. Nós não tratamos exames, nós tratamos de pessoas. E as pessoas possuem histórias, rotinas, objetivos diferentes, medos, valores diferentes. É por isso que dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem precisar de estratégias completamente diferentes. A medicina, amigo, personalizada, ela não é um luxo, ela é consequência da complexidade humana. Vou voltar aqui para a tela principal para a gente finalizar. Eu quero terminar com uma reflexão para vocês. Quando alguém pergunta, e se eu não tratar o meu refluxo? Normalmente está imaginando apenas o pior cenário. Mas existe outra pergunta tão importante quanto, talvez muito mais poderosa. Quanto da minha vida eu deixarei de viver enquanto ainda adio uma decisão que já sei que eu preciso tomar? Porque às vezes a maior complicação do refluxo não aparece na endoscopia. Ela aparece na vida, na viagem que foi cancelada, na refeição que foi evitada, na noite que foi mal dormida, na produtividade perdida do trabalho, na confiança que foi destruída, no medo constante das doenças, das complicações. Mas a boa notícia é que essa história ela pode mudar. Não porque exista uma solução mágica, mas porque existe um caminho. Um caminho baseado em ciência, em evidência, em prática, em acompanhamento, em estratégia e também em individualização. Existe um caminho que está focado em decisões conscientes, porque o refluxo é, na maioria das vezes, uma doença benigna. Mas benignidade nunca significou irrelevância. Quando ignorado, ele pode comprometer a qualidade de vida e, em uma parcela de pacientes, favorecer complicações que merecem muita atenção. Quando compreendido, esse mesmo refluxo, investigado e tratado de uma forma bem adequada e correta, ele deixa de ser o protagonista da sua vida e volta ao lugar onde ele sempre deveria estar, como uma condição médica sob controle. E talvez essa seja a verdadeira missão da medicina. Não prometer uma vida sem doenças, mas devolver às pessoas a liberdade de viver apesar dos sintomas e dessas doenças. Então, fica aqui a dica. Lembrar, eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, sou especialista em endoscopia digestiva, pós-graduado em gastroenterologia, focado na doença do refluxo. E antes de finalizar o vídeo, faço o convite para você não deixar de conhecer o meu canal no Instagram, onde eu frequentemente publico muitos vídeos interessantes, curtos, com muitas dicas, muitas informações importantes para quem tem a doença do refluxo. Vem visitar as minhas redes sociais, aqui é o YouTube, divulga, comenta, compartilha, né? E
além do Instagram, o TikTok também. Um forte abraço, estarei esperando você nos próximos vídeos.